1, 2, 3, we're live. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. De todos os cantos do mundo, bem-vindos, bem-vindos a esse seminário importante para conseguir água, saneamento e a agenda climática moderado por Sanitation Water for All. Por essa parceria, sou a Jania Kapoor e sou responsável de política, possibilidades e resultados da SWA. Sou moderadora. Antes de aprofundar aí na discussão, mas questões organizacionais sobre o seminário, oferecemos serviço de interpretação para inglês, espanhol e português hoje, que podem acessar clicando na parte inferior da tela, no globo. E também para todos os palestrantes, podem escolher a língua desejada antes de dar início às suas palestras ou para escutar uma língua específica. Para todos os participantes, eles e elas, podem clicar no Q&A, no botãozinho para compartilhar suas perguntas e vamos continuar batendo papo no chat ao longo do webinar. Então agora vamos olhar para nossa pauta. Hoje vamos recuar até Baku para refletir sobre os resultados da COP29 e vamos discutir como é que podemos priorizar a água e o saneamento, além, agora, no caminho para a COP30 Belém. Temos a sorte de ter ótimos palestrantes, como podem observar na tela, representantes também de entidades globais, regionais e nacionais, dedicadas a fazer avançar essa pauta tão fundamental. Sem mais nada, convido o Padre Moriarty, CEO de saneamento e água. Padre Moriarty, e sua intervenção vai se focalizar em como que efetivamente e estrategicamente a SWA e os parceiros juntaram água, saneamento e o setor da ação climática para iniciativa de alto nível e para incidência. Eu acho que a observação iniciais do Padre Moriarty vai ser um fundamento ótimo para a gente e para a nossa discussão hoje. Passo a palavra ao Padre. Muito obrigada, Anjani. Muito bom dia, muito boa tarde. Onde estejam vocês, muito boa tarde para mim, muito bom estar com vocês, é um prazer recebê-los. Meu próprio nome, também em nome da Catherine, a nossa CEO, que não pode estar aqui, mas é um prazer estar aqui para esse webinar tão importante sobre água, saneamento e ação climática, agora no caminho para a COP30. Eu acho que não estou contando novidades. Todos nós reconhecemos que a crise climática também é uma crise de água e saneamento, que os eventos meteorológicos aumentam as temperaturas, o padrão que estão mudando, estão evitando os serviços básicos também, a água potável segura e o saneamento básico. E é claro que também, como sempre, as pessoas mais atingidas são as pessoas mais vulneráveis entre nós. Nós trabalhamos com parceiros do clima e está ficando mais claro que garantir o acesso universal à água, ao saneamento e ao serviço de água e saneamento não pode acontecer isoladamente. Temos que aceitar todos os ODS, especialmente o ODS 6. Isso significa que a água e o saneamento e os serviços têm que ser prestados no contexto da gestão hídrica sustentável e protegendo os ecossistemas aquáticos. E eu gostaria de aproveitar para refletir os avanços ao longo de minha carreira. Testemunhei como o acesso ao abastecimento de água e o saneamento tem evoluído no cenário global. No passado, todos reconhecemos que os esforços globais se focaram para aumentar o acesso aos serviços públicos, segundo os objetivos do milênio, mas oferecer serviços e garantir a sustentabilidade de longo prazo precisa de uma abordagem mais íntegra, considerando não só a água, mas também o gerenciamento dela, também o gerenciamento dos recursos hídricos, levando em consideração a resiliência climática e a proteção ambiental. A transição para os objetivos ODS em 2015 logrou essa mudança, reconhecendo que a água, saneamento e o serviço de água, saneamento e higiene têm que ser abordados dentro de um quadro mais amplo,
do gerenciamento sustentável da água e a proteção dos ecossistemas. 5 anos antes de 2030, temos que ir além, temos que alinhar essa visão mais geral para o ODS 6 com o Acordo de Paris do Clima. Água e os serviços de água e saneamento têm que ser resilientes ao clima, reconhecer que são fundamentais para uma resiliência geral, tanto incorporando a adaptação climática quanto os esforços de mitigação. Na COP21, o mundo se reuniu para adotar um quadro para um clima resiliente, com água e saneamento no centro da adaptação climática. Uma grande conquista para nós, como SWA, e nossos parceiros desempenharam um papel fundamental para enquadrar isso, para garantir que a água e o saneamento não sejam só uma fala da boca para fora para uma prioridade nos esforços de resiliência climática, mas não podemos ficar com os acordos. Agora temos que agir e largar com esse quadro para se tornar uma realidade no terreno. E como presidente do Comitê de Direção da SWA, observei pela primeira vez o poder da liderança política para mudanças reais, para a ação climática, água e saneamento. Além de nossos parceiros, com muitos parceiros, muitos de vocês estão aqui, com vocês, gostaríamos de trabalhar com os chefes de Estado que estão liderando a ação climática de água e saneamento conjuntamente. Em outubro, umas semanas antes da COP30, vamos reunir os ministros em Madrid, um encontro de alto nível com ministro de Ambiente, Água e Saneamento e também de Saúde para reunir grandes compromissos políticos antes da COP30. Vai ser uma conquista fundamental não só para a COP, mas também para a Conferência da Água de 2026 da ONU Água. Água e saneamento tem que ter um papel fundamental nas declarações e nas discussões, negociações climáticas. Não tem muito tempo, até 2030, todos temos que nos esforçar e peço todos os parceiros e parceiras e as partes interessadas para se engajarem ativamente nesse processo, através de planos climáticos nacionais, incidência global e também parceria técnica. Precisamos de vocês e de seus esforços. Os próximos meses oferecem uma oportunidade única para moldar o futuro do saneamento, água e serviços resilientes ao clima. Vamos trabalhar conjuntamente para garantir que a COP30 tenha resultados reais para as comunidades mais atingidas pela crise climática. Eu também gostaria de encerrar expressando meu agradecimento a todos e todas vocês, especialmente a todos os palestrantes por estarem aqui hoje, pelo seu tempo e sua expertise. Aguardo com interesse as discussões de hoje e depois dessas discussões para trabalharmos conjuntamente para conseguir umas mudanças significativas. Muito obrigada e retorno a palavra a Anjani. Muito obrigada, Patrick, também por apresentar essa visão geral dos eventos globais, onde essa incidência pode ser fortalecida, mas também o próximo encontro, a cúpula dos ministros antes da COP30, em outubro. Agora passamos aos principais palestrantes. Vou apresentar a principal, que é a Cecília Sharp. A Cecília é diretora global do Grupo do Programa de Água e Saneamento GENE da Unicef, liderando as iniciativas principais de água e saneamento dentro da ONU. Nos últimos anos, seu trabalho tem sido fundamental para transformar esses programas para se tornarem resilientes ao clima. A Cecília traz anos de experiência integrando o gerenciamento de água com as iniciativas climáticas e suas reflexões são fundamentais para navegar nesse caminho da COP30. Damos a palavra a Cecília. Muito bem-vinda. Obrigada, Anjani, pela ótima introdução e por estar aqui para conversar com todos vocês nesse webinar. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a SWA e todos os parceiros por terem organizado essa discussão importante que vamos ter hoje, onde vamos ver várias partes interessadas e parceiros que vão compartilhar o que eles fazem, compartilhando pensamentos e ideias sobre como nós podemos garantir que a água e o saneamento continuem sendo uma prioridade na pauta climática em geral. E só dizer que é ótimo ver o número de pessoas que estão se juntando ao webinar. É a segunda oportunidade do dia, eu sei. Mesmo assim, são 153 pessoas que se estão juntando. É muito encorajador
ter todos vocês aqui que desejam engajar em nossa agenda do importante. Patrick, você já fez uma introdução, uma apresentação aprofundada, e o que eu tirei foi a importância de garantir que a água e o saneamento sejam colocados na pauta em geral, entendendo que todos nós fazemos parte do gerenciamento da água, do gerenciamento da poluição e garantir que temos serviços que são mantidos com o passar do tempo, lidando também com choques. Mas agora vou voltar às minhas anotações. Vou apresentar o que eu tenho preparado depois dessa introdução breve. Mas é claro, dizer que esse seminário sobre governo mesmo importante, estamos no caminho para a COP30 em novembro no Brasil. E como já foi dito pelo Padre, há conquistas principais ao longo do ano e temos que garantir que nós conectamos esses pontinhos para estarmos preparados na próxima COP. E achamos que esse aqui é o início nesse caminho, nessa jornada. Olhando para as COPs anteriores, e que José também vai apresentar mais na frente, nesse seminário, ou nesse webinar, é a contribuição importante realizada já nos últimos anos para essa pauta, para garantir que temos água potável resiliente ao clima, saneamento resiliente ao clima, como parte da meta global de adaptação. Conseguimos isso em 2000 e na COP28 foi o ponto da virada para reconhecer as ligações entre a água, o saneamento e o clima, que não é óbvio ainda para todo mundo. As discussões e os acordos que alcançamos já são os alicerces para garantir que vamos fazer parte da inovação climática global. Mas mesmo assim, como entendemos, não é tempo de ficar de braços cruzados e recuar. A luta continua. E o que tem que acontecer é passar a ação para garantir que os serviços estejam funcionando. Só temos que nos relembrar que em janeiro, só agora em janeiro, foi o janeiro mais quente da história. E recuando até 2024, ao longo de 2024, os desastres de grande escala tiveram um impacto em cada continente. Ninguém ficou salvo. Inundações de vilarejos, poluição de fontes de água, de nascentes, infraestruturas danificadas, terras agrícolas destruídas, fogos, incêndios, florestas desaparecendo sob esses incêndios. As pessoas mais vulneráveis e comunidades mais vulneráveis foram atingidas, elas são as que mais sofrem. E esses desastres têm que ser um chamado à ação, porque a mudança do clima é real e já está acontecendo. É importante, por isso, criar sistemas de serviços para enfrentar esses choques e estresses, oferecendo ainda esses serviços críticos e fundamentais para todo mundo, e que continuem sendo resilientes perante esses choques e estresses. Agora vamos escutar a iniciativa para desenvolver uma definição comum sobre serviços de água e saneamento resilientes ao clima, sob o guarda-chuva da SWA. É importante que percebamos esse quadro sobre a definição de quais são os requisitos do investimento em resiliência, água e saneamento. Ainda não concordamos. O que é uma solução resiliente ao clima? Como é que é? Vamos explorar também as oportunidades, como todos nós podemos influenciar e conseguir que a água e saneamento estejam nas estratégias climáticas dos países, nos planos nacionais de adaptação, os NAPs em inglês, e também nas CDNs, as contribuições nacionais. E se já não está acontecendo, vários países já têm trabalhado na água e no saneamento em seus CDNs e planos nacionais de adaptação. Mas também vamos discutir por que é fundamental e por que é crítico agora, nos envolvendo nas discussões atuais para desenvolver as CDNs que já estão em andamento nesse ano e que têm que estar prontas e mandadas pelos países antes do encontro no Brasil, no fim do ano, na COP. São processos em andamento
temos que nos envolver nos processos, temos que incluir lá a água e o saneamento nos processos, para quando os países mandarem sua CDN, já termos lá a água e o saneamento inserido. Para que isso não aconteça sozinho. A comunidade de água e saneamento tem que conversar com os colegas do setor climático e trabalhar conjuntamente. Durante esse seminário, durante o webinar, mais tarde, vamos compartilhar pensamento de principais negociadores climáticos, lideranças dos governos, da ONU e também peritos, especialistas da sociedade civil sobre como que isso vai acontecer para inserir a água e saneamento nessas estratégias nacionais. E também, agora que eu tenho a palavra, eu gostaria de mencionar mais um seminário online da Unicef e da OMS, do programa conjunto. Ao fim da semana, um seminário sobre JMP, essa equipe, para apresentar o estado do desenvolvimento atual dos indicadores resilientes ao clima em relação à água para monitoramento. É muito ligado ao que vamos discutir hoje aqui. E também poderia achar o link para esse seminário no chat. Não consigo enxergar aqui o chat, mas espero que esteja sendo compartilhado. Para resumir, expresso meu agradecimento por estarem aqui. É um ponto fundamental. Podemos fazer a diferença e podemos continuar com nossos esforços para que a água e o saneamento sejam priorizados na pauta global. E, claro, ao contrário também, as avessas, nós também, como profissionais, temos que garantir que nós estejamos inserindo a água e o saneamento no trabalho que nós fazemos. Para que isso aconteça, vamos trabalhar conjuntamente, em parceria, e vamos escutar os palestrantes do webinar. Obrigada. Muito bem, obrigada. Muitíssimo obrigada, Cecília, pelo chamado à ação e a ideia de dar início com essa integração em nível nacional entre as políticas climáticas e os documentos políticos e a água e saneamento nos documentos, para tudo ser ligado e inserido aí. Obrigada pelas observações e aguardamos com interesse a colaboração com você na COP30, em nosso engajamento na equipe do SWA e também nessa reunião aqui. Então, muito obrigada por estar aqui. Agora, gostaria de dar as boas-vindas a Brita Otsma, que é co-presidente do Comitê de Adaptação da Convenção Quadro do Clima, do Comitê de Adaptação. Nos últimos anos, SWA tem feito parcerias com o secretariado da Convenção do Quadro do Clima. Então, que bom que você esteja aqui. Esse é o primeiro seminário SWA. Ela vai apresentar na palestra dela o papel do Comitê de Adaptação da Convenção do Clima e ela também vai compartilhar suas ideias sobre a importância da água e do saneamento nos esforços globais de adaptação. Passo a palavra a Brita. A palavra é com você. Muito obrigada, Anjani, e muito obrigada ao Patrick e à Cecília pelas observações iniciais. Uma ótima apresentação e fazendo destaque dos desafios que temos que criar e como que isso atinge nossa vida cotidiana. Os ODs e a apresentação deles se alinhar isso com as metas que são consoantes o Acordo de Paris e também o chamado de ação da Cecília, que também é muito importante. Temos preparado uns slides, peço que os e as participantes possam enxergar o slide na tela. Baseado nas observações iniciais e visão geral do Patrick e a Cecília, gostaria de fazer um zoom in sobre as metas e as ambições colocadas pelas partes, sobre a meta global de adaptação e o quadro global para a resiliência climática. Mas antes disso, seguinte slide, eu também fui pedida para apresentar o trabalho do Comitê de Adaptação, que foi estabelecido em 2010 já e é o órgão principal da Convenção Quadro do Clima, com guias sobre a adaptação para garantir que a adaptação seja abordada de forma coerente nos processos da Convenção Convenção Quadro do Clima e o Acordo de Paris. As funções principais são perícia técnica e orientações às partes, sinergias e reforçar também o engajamento com organizações regionais e internacionais, centros e redes
compartilhar informações pertinentes, conhecimento, experiências e boas práticas, mas também considerar a informação que é comunicada pelas partes sobre o monitoramento e revisão das ações de adaptação e apoio prestado, que também é pertinente para entender os avanços alcançados e também oferecer informações, recomendações sobre as boas práticas de adaptação para consideração na Conferência das Partes sobre a Convenção Quadro do Clima ou o Acordo de Paris, a CMA, enquanto da CMA. E nesse sentido, é importante fazer parte desse webinar aqui hoje e também escutar as várias experiências realizadas pelas participantes nessa sala sobre como podemos melhorar a abordagem para a adaptação. Seguinte slide. Seguinte slide. Obrigada. Para fazer um zoom sobre as ambições relacionadas à meta global de adaptação e o acordo mais recente sobre o marco das metas dos Estados Unidos para a resiliência climática, vamos lá ver sobre o que as partes têm concordado sobre o Acordo de Paris, como já foi assinalado. Muitas abordagens estão interligadas. Para reforçar a resposta global à mudança do clima no contexto do desenvolvimento sustentável, as partes tiveram que decidir sobre 3 metas-chave. Por um lado, manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus, acima dos níveis pré-industriais, e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria suficientemente os riscos e impactos da mudança climática. Além disso, também é importante que aumentemos a capacidade de adaptação aos impactos adversos das mudanças climáticas, promover a resiliência climática, desenvolvimento com baixa emissão de gases de efeito estufa, de forma a não ameaçar a produção de alimentos, uma meta-chave também. E também é importante tornar os fluxos financeiros consistentes com um caminho para baixa emissão de gases de efeito estufa e desenvolvimento resiliente ao clima. Eu acho que isso é extremamente importante para as metas do UDC, dos ODS, e para generalizar nossa resposta perante a mudança do clima no contexto do desenvolvimento sustentável. Além disso, segundo o Acordo de Paris, as partes também decidiram, seguinte slide, as partes estabelecem a meta global de adaptação para aumentar a capacidade de adaptação, fortalecer a resiliência, reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável e também para garantir uma resposta de adaptação adequada no contexto da meta de temperatura mencionada. E seguinte slide, para orientar mais a consecução da meta global de adaptação e também a análise do progresso geral para alcançá-la e também para reforçar os esforços, a transformação de longo prazo e a adaptação incremental em 2023 partes adoptaram o Programa dos Meios Árabes Unidos para a Resiliência Climática Global com 11 objetivos para todos os países. Seguinte. No quadro tem 4 para as políticas de adaptação, o ciclo de metas dimensionais, é que as partes decidiram que até 2030 todos os países terão avaliações de impacto e vulnerabilidade e risco para informar os processos dos planos de ações de adaptação e até 2025 sistemas de alerta precoce e melhorar os serviços climáticos. Em segundo lugar, todos os países devem ter planos nacionais de adaptação, o processo de planejamento semelhantes, também generalizar os planos, todas as políticas e planos, e em relação a essa meta, no primeiro balanço global de avanços, no primeiro balanço global, os países também têm de ter em vigor seus planos nacionais de adaptação, políticas e processos de planejamento até 2025. Então, esse ano já é um marco importante para analisar os progressos alcançados nessa área.
Terceiro lugar, o terceiro objetivo, as partes concordaram que todos os países têm que ter progredido na implementação de seus planos e, por fim, que os países têm que ter operacionalizado um sistema para monitoramento, avaliação e aprendizado, que é fundamental para aprender das práticas e observar se a adaptação está acontecendo ou não. Seguinte slide. Além das metas dimensionais, os países também são instados a aumentar a ambição para alcançar 7 metas temáticas, sobre áreas temáticas de ação até 2030 e progressivamente além. E eu só vou salientar a meta de água para economizar. Esse aqui, em primeiro lugar, todos os países têm que reduzir significativamente a escassez de água induzida pelo clima e aumentar a resiliência climática aos riscos relacionados à água, visando um abastecimento de água resiliente ao clima, saneamento resiliente ao clima e acesso à água potável, segura e acessível para todos. Pode reconhecer as semelhanças com os ODS e, claro, também, a partir da perspectiva sistêmica, que também foi sinalizada pela Cecília no início, essa meta também é pertinente para outras metas aqui mencionadas: alimentos e agricultura, produção, saúde e biodiversidade, são alguns deles. Em geral, com um quadro, os países estabeleceram prioridades para realizar ações e apoiar, como já mencionei, que pode orientar e melhorar os progressos revisados até o próximo balanço global. Seguinte slide. Pensando nos próximos trabalhos sobre a adaptação, algumas conquistas do trabalho sobre adaptação, gostaria de sinalizar alguns marcos no processo da mudança do clima. Uma seleção tem muito mais trabalho sobre adaptação em andamento. Temos a meta do balanço global, dos planos nacionais de adaptação. Também temos, o LEC teve que atualizar as diretrizes dos planos nacionais de adaptação, segundo o quadro pertinente. E temos o NAP Expo em abril em Lusaka, no Zâmbia. E sua experiência também vai ser valorizada lá, se conseguirem participar dessa reunião, dessa Expo no Zâmbia. E para fortalecer a avaliação dos progressos, também temos um trabalho em andamento sobre o programa de trabalho dos Emirados Árabes Unidos, e eu acho que o José vai falar mais nisso. O objetivo é identificar, quando necessário, desenvolver novos indicadores para as metas da estrutura dos Emirados Árabes Unidos. E esperamos uma lista de as primeiras propostas de indicadores dos especialistas até o fim de abril, com o objetivo geral de decidir uma lista definitiva de indicadores na reunião do CMA7, que é esse encontro da reunião das partes do Acordo de Paris em Belém, o 7º encontro. E, além disso, também há um trabalho em andamento da ASEAN em colaboração com o CGE, o grupo de especialistas consultivo, e o grupo dos países menos desenvolvidos, para redigir recomendações para melhorar sobre a apresentação de relatórios sobre adaptação incremental e transformacional. E também é importante olhar para as melhores habilidades de adaptação no terreno e vamos continuar com a recomendação para a abordagem de adaptação incremental e transformacional. Teve um paper técnico apresentado na última COP e é importante continuar com essa conversa e entender melhor como é que isso é relacionado à prática e o que significa implementar uma abordagem de adaptação incremental e transformacional e como que podemos avançar de forma correta. E também, pela primeira vez, em Belém, também vamos ter um diálogo de alto nível sobre adaptação, o diálogo de alto nível de Baku sobre adaptação, com o objetivo de identificar maneiras de aprimorar a implementação da estrutura dos Emirados Árabes. Seguinte slide. Além disso, uma instantânea rápida sobre alguns dos produtos e trabalhos que estão já acontecendo em andamento
e que têm sido encarregues pelas partes para aprimorar a implementação e também aprimorar os relatórios de avaliação dos progressos. Aqui tem os códigos QR à direita das caixinhas para acessarem mais informações. Eu mencionei as diretrizes dos planos de adaptação. Tem o comitê de adaptação que também vai atualizar uma ferramenta para navegar o panorama de apoio, se precisarem de apoio, que pode ser proveitoso. E também vamos trabalhar diretrizes técnicas em material de treinamento. Temos um inquérito para conferir o material atual. E também temos um portal interativo de perfis dos países com informações validadas de todos os países, onde podem olhar e acessar o que outros países estão fazendo, implementando também nas suas áreas. E também, conjuntamente com o LEC, estamos identificando ainda lacunas e necessidades, e também vai ter um resumo do paper técnico sobre a adaptação transformacional que pode ser pertinente para a sua implementação. Vou terminar daqui um minutinho, mas também gostaria de salientar outros avanços pertinentes para os relatórios e avaliação dos progressos alcançados. Como eu disse, o trabalho dos indicadores está acontecendo. Normalmente, o relatório dos especialistas em água é pertinente e interessante para vocês. Vai ter um relatório de progressos, também vai ter um resumo sobre o relatório bianual de transparência. A Cecília mencionou as CDNs e também mencionei o trabalho para aprimorar os relatórios e os perfis dos países. Também vamos fazer uma síntese antes do próximo balanço global como a base para promover a implementação e ver onde que tem lacunas, onde que precisamos de mais ações e apoios para essas lacunas. E suas contribuições serão muito proveitosas em suas áreas. E, por fim, também continuamos recoletando metodologias para rever a propriedade, a adequação da adaptação. Por exemplo, também conjuntamente com o Comitê de Finanças. E para o último slide, podem acessar mais informações no site. Também temos uma publicação, 30 anos de adaptação. Aí tem informação sobre tudo isso, incluindo também gráficos que podem ser proveitosos para seu trabalho. E muito obrigada e devolvo a palavra a Jane. Muito obrigada, Rita. As discussões ajudam a gente para entender melhor o setor. Nós estamos isolados e falarmos com os negociadores climáticos. Então, muito obrigada por estar aqui, por se juntar a gente. Valorizamos também muito que tenha apresentado algumas das principais conquistas e vários produtos de adaptação no caminho à COP30 e aguardamos com muito interesse trabalhar conjuntamente com você. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Agora passamos ao segundo segmento do webinar. Vamos nos focar nos relatórios sobre a COP29 em nosso chamado de ação para a COP30. Prazer apresentar nosso próximo palestrante, colega, especialista também da SWA. José, muito obrigado por estar aqui, por nos ter reunido também hoje. Passo a palavra a você para nos informar sobre a COP29. Aguardamos com interesse sua intervenção. Muito obrigada, Anjani. Seu comentário para os participantes. Eu vou fazer a apresentação em espanhol. Se precisarem de interpretação, podem clicar no botãozinho de interpretação e escolher a língua desejada que gostariam de escutar com interpretação. Disponibilizamos inglês, espanhol e português. Como eu estava mencionando, vou fazer minha palestra sucinta sobre o que tem acontecido na COP29 há só 2 meses atrás, em novembro, em Baku, no Azerbaijão. E nós queremos sucintamente salientar algumas das questões que achamos que são mais pertinentes para o nosso público aqui hoje. Pessoas que trabalham em água, saneamento e higiene, assim como nossos colegas que tratam do clima. Antes de iniciar minha apresentação, gostaria de reconhecer que temos mais de 170 participantes hoje aqui no webinar e estou convicto de que nem todos vocês
Nem todos vocês estão acostumados ao que é uma COP, o que é a Conferência das Partes, nem sequer o que acontece lá, mas com certeza muitos de vocês já conseguiram participar de alguma dessas conferências. Muito simplesmente, em uma Conferência das Partes, em uma COP, é uma grande conferência que começa, uma conferência de alto nível com os chefes de Estado que se reúnem lá, e a cada ano o país anfitrião da conferência tem o que é chamado da presidência da COP. E ele tem a oportunidade, o país anfitrião pode escolher a pauta sobre a conferência, escolher talvez também alguns dos temas que desejam priorizar. Dito isso, a presidência lança novas iniciativas e declarações novas. A Conferência das Partes também é uma conferência que possibilita conversas temáticas, também tem uma área de exibições, tem pavilhões temáticos e pavilhões por países, onde tem muitas discussões que acontecem paralelamente. Nós, por exemplo, em água e saneamento, há 3 anos temos um pavilhão dedicado à água, no qual tem várias conferências acontecendo paralelamente a tudo que está acontecendo lá. Na COP, aí temos uma possibilidade de lançar novos relatórios, e como eu mencionei, novas iniciativas também. E, claro, também a questão mais importante, o que acontece em uma conferência das partes? Na COP, as negociações acontecem, ou seja, as negociações climáticas acontecem sobre vários tópicos, tais como a adaptação, a mitigação, o financiamento climático e tudo mais. E aí as partes chegam a acordos e que nós chegamos na TV são as resoluções finais. Levando isso em consideração, agora vou iniciar minha palestra para compartilhar aqui em Baku, no Azerbaijão, na COP29, a presidência lançou uma nova iniciativa que é uma declaração em água e ação climática, relacionada também ao lançamento do Diálogo de Baku em água e ação climática. A presidência da COP29, para essa declaração, se apoia, para essa iniciativa, apoia-se na Organização Mundial da Meteorologia, Organização da ONU para a Comissão Econômica na Europa, a Unesco e também o Programa da ONU de Nutrição e do Meio Ambiente, o PNUMA. E nessa declaração, essa iniciativa tem os destaques daqueles métodos de trabalho, como bacias hidrográficas, para enfrentar os problemas do impacto da mudança do clima. E com essa declaração também fazem um chamado forte para integrar água, inserir água e o saneamento na adaptação e na mitigação nas políticas de mudança do clima nacionais. Essa declaração foi assinada por mais de 50 países nessa COP e também foi assinada e endossada por organizações internacionais e nacionais, tal como a nossa e muitos de nossos parceiros em água e saneamento para todo mundo. Seguinte slide, por favor. Agora eu vou apresentar sucintamente, muito breve, de alguns dos relatórios lançados que são muito proveitosos para o que a gente está discutindo aqui hoje. Não vou falar demais, já foi mencionado pela diretora da Unicef. Ela já mencionou que na COP essa definição foi lançada, esse acordo sobre a definição sobre o que água e saneamento resilientes ao clima significa. Temos uma apresentação dedicada a essa questão, então não vou falar mais nisso. Seguinte slide. Na COP29 em Baku, também comemoramos que o Fundo Verde para o Clima, com nosso apoio e com o apoio da Aliança da Resiliência de Saneamento, liderada pela Unicef, e nós também apoiamos ela. Lá, essas diretrizes temáticas foram lançadas sobre como apresentar propostas para o Fundo Verde para o Clima, focando no saneamento.
E aí, é uma ferramenta muito poderosa que vocês têm nas suas mãos para buscar a narrativa certa, para apresentarem propostas com esse foco. E essas diretrizes também ajudam a fazer as ligações, não somente com a resiliência, ao clima, no orçamento, mas também aos ecossistemas, a segurança alimentar e a segurança de saúde e muitas outras áreas temáticas. Seguinte slide, por favor. Mais um lançamento muito importante da parte das Nações Unidas, especialmente da ONU, foi esse paper aí na tela, que é sobre água, saneamento e mitigação. E ele apresenta dicas ótimas e sustentações muito boas sobre como que a gente pode inserir os aspectos relacionados à água e ao saneamento como parte de grandes áreas temáticas da mitigação. Por exemplo, o transporte, a energia, os resíduos e tudo mais. Convidamos vocês a mergulhar nesse paper, nesse relatório, porque vocês podem achar informações muito proveitosas na hora de rever e formular suas CDNs, contribuições nacionais, e também para integrar a mitigação em políticas de água e saneamento, como são chamadas aqui nesse seminário, nesse webinar. Seguinte. Agora vou mencionar questões que têm acontecido na COP. Mostramos fotografias instantâneas para conhecer um pavilhão da água, dessa última edição da COP em Baku. Essa imagem aí sou eu com os colegas da WaterAid e dedicamos um dia somente de discussão para essa questão, para tentar conversar sobre a meta global de adaptação em relação à água e o saneamento. A gente discutiu o trabalho que está sendo realizado para desenvolver os indicadores e também uma questão importante, dedicada uma grande parte do dia das discussões a como pousar esse quadro global, como tornar esse quadro realidade no terreno. É isso que a gente visa, que um quadro global seja traduzido para a realidade no terreno assim que possível. Seguinte slide. Estou terminando. Só para relembrar que, além dos lançamentos de iniciativas e relatórios, temos falado da área dos pavilhões e agora passamos às negociações dentro da COP. A Brita, ela é presidente de muitas negociações como co-presidente do Comitê de Adaptação. Nós, enquanto observadores, testemunhamos essas negociações e, graças às negociações entre as partes do Acordo de Paris, essa resolução foi alcançada e ela avisa que para a COP30 esse ano, um quadro de indicadores será desenvolvido para podermos medir os progressos em relação às metas mencionadas pela Brita, água, saúde, matéria de segurança alimentar e tudo mais. Um quadro de cerca de 100 indicadores será estabelecido para ajudar a medir esses progressos. Também uma das resoluções acordadas pelas partes negociadoras é lançado que é chamado o Diálogo de Alto Nível de Baku em matéria de adaptação. E ele vai garantir que essa questão da adaptação e esse quadro que foi apresentado seja compatível de uma COP para outra, que seja discutido entre as COP. Não vou aprofundar as datas de 2025, ela mencionou as principais datas de 2025, e para terminar minha palestra, vou passar o seguinte slide. E aí, menciono o acordo mais importante em matéria de financiamento, com a adopção do acordo de que a partir de 2035, 300 bilhões serão mobilizados anualmente para financiamento climático. E vou ficar por aqui, por enquanto, e retorno a palavra a Anjani. Muito obrigada, José, pela apresentação. Já iniciamos aí essas discussões no chat sobre as expectativas da COP29, que as expectativas não foram atendidas
e um pouco foco no saneamento. Podem responder as perguntas do chat à vontade. Agora que vamos olhar para o futuro, para a COP30, é um prazer apresentar as próximas palestrantes. Vamos dar as boas-vindas a Daniel, do SEI, e uma pessoa muito dedicada, membro também com a Hanna Platnikova, que é oficial de assuntos ambientais da Comissão Unicef. E eles, hoje, o Daniel e a Hanna, vão apresentar o chamado à ação. Vamos falar, em primeiro lugar, da definição. Peço desculpas, não tenho certeza. Desculpem, temos aí um slide, desculpem. Peço desculpas, Jorge e Kelly, são eles agora. Então, vou dar as boas-vindas a vocês. O Jorge Álvares Sala, que ele é co-presidente da equipe de trabalho sobre o clima da SWA e também um especialista em Bosch, da sede da Unicef em Nova York. E com ele temos também a Kelly Latam, que é a consultora global de gestão de recursos hídricos e climáticos da Water for People. E eles vão apresentar água, saneamento e a higiene, Bosch, sistema resiliente ao clima, a definição dela e como que isso acontece. Peço desculpas e passo a palavra a vocês. Muito obrigada, Anjani. Bem-vindos, bem-vindas a todos. Como o José já mencionou anteriormente, água e saneamento para todo. Nossa equipe tem trabalhado nos últimos anos numa definição do setor dos serviços Bosch resilientes ao clima. Seguinte slide. Essa aqui. Por que a gente fez o que fez? Primeiramente porque não tinha uma definição concordada e não queríamos ter interpretações fragmentadas do que os serviços Bosch resilientes ao clima significam. Nomeadamente, porque há um aumento do número de partes no setor do Bosch que tenta acessar o financiamento climático, achamos que era necessário um consenso interno antes de entrar em contato com o setor climático, mas também porque a meta global de adaptação e o quadro, a meta global, que foi aprovada na COP28 em Dubai, colocou a água e saneamento resiliente ao clima como uma das 7 prioridades da agenda de adaptação. E por isso que nós tínhamos que desglossar o que é os serviços Bosch resilientes ao clima com métricas globais para a agenda de adaptação. É por isso que esse processo de obter uma definição é muito ligado a outro processo liderado pelo Programa de Monitoramento da Unicef e da OMS, e também a análise global e a avaliação do saneamento da água potável. Então, tentamos combinar essas duas vertentes. Mas como? Utilizamos a equipe Bosch para reunir várias partes interessadas, na medida do possível, e alcançar o máximo consenso possível dentro do setor. Esse processo interativo, com várias versões, levou quase 2 anos, envolveu mais de 100 pessoas de mais de 40 organizações diferentes, os governos do Norte Global, do Sul Global, sociedade civil, doadores, Banco de Desenvolvimento, mundo acadêmico, organismos da ONU, ou seja, que foi um processo vasto e de longo prazo, e eu acho que temos desenvolvido uma coisa proveitosa para o setor. No próximo slide, vocês podem ler o resultado desse processo. A definição que eu não vou ler é alinhada com a definição da IPCC, do IPCC, a definição da resiliência, mas é específico para água, saneamento e higiene. Para o setor específico, cada palavra dessa definição é explicada pormenorizadamente nos documentos. Por exemplo, antecipar, responder, lidar com, deparar-se com, se recuperar com, se adaptar ou se transformar. Cada uma dessas palavras tem um significado específico e traz conceitos como transformação no setor do Bosch, que é novo no setor do Bosch, mas também são conceitos que cada vez são mais importantes dentro das negociações climáticas e na pauta geral de adaptação. O documento disponibilizado agora em inglês e em espanhol, espero que também seja traduzido para o francês,
visa ir além da definição e sugere 7 critérios em 5 dimensões: meio ambiente, provedores de serviços, usuários e a sociedade em geral, autoridade de serviços e a governança. Mas eu já fiquei sem tempo, então vou passar a palavra àquele Latam, que vai explicar como que essa definição fortalece a ação climática de WASH e os próximos passos. Passo a palavra a Kelly. Muito obrigada, Jorge. Nossa esperança é que essa definição, que estratégica, seja estratégica, ampla, colaborativa, e que ela nos permite nos engajarmos em todos os processos, planos, quadros, arcabouços, ações que têm sido mencionadas, por enquanto, pelo José, a Cecília e a Brita, em 4 áreas temáticas principais, 4 oportunidades reais para essa conexão. A primeira, para apoiar as políticas nacionais, pensando nas CDNs e nos planos nacionais de adaptação, e o esforço continuado para que WASH seja inserido. Essa definição esperamos que possibilite uma forma mais clara para integrar com mais confiança o conceito WASH, o planejamento WASH, nesses processos de planejamento. Em segundo lugar, em relação ao financiamento climático, baseado na ideia de inserir o WASH nos planos e ter uma definição clara que fala nos riscos e nos elementos necessários de uma lógica climática forte, isso liberta a oportunidade para desbloquear os vários fundos climáticos e outros mecanismos de financiamento no espaço climático. Em terceiro lugar, temos feito referência ao monitoramento e os esforços da Unicef e da OMS e o JMP da Unicef e da OMS para ter jeito para avançar além com o objetivo comum de monitorar os progressos alcançados, para que isso se torne uma oportunidade. Antes, nada ficava claro. E, por fim, também, através do processo de colaboração que tem acontecido e a natureza estratégica dele, temos essa possibilidade, com a mesma definição e a mesma orientação, o mesmo objetivo, de que podemos promover o alinhamento global. E no seguinte passo, ou seguinte slide, pensando nesse alinhamento global e ação climática e coletiva que esperamos que aconteça, queria terminar com esses usos possíveis e esses conceitos para serem implementados. As pessoas que têm suas perspectivas são doadores, sociedade civil, governo. O que todos nós podemos fazer é dar os próximos passos para passar já a ação sobre essas 4 áreas, para fazer incidência já, para encorajar nossos próprios países, os países nos quais trabalhamos, para incluir WASH resistente ao clima nos planos nacionais, nas ferramentas que são planos nacionais e CDNs, e nas propostas de financiamento climático. Integrar também a resiliência climática nas várias políticas WASH e planos que já existem. E também podemos começar a nos engajar. Eu acho que tivemos já ações nessa área sobre o engajamento na Convenção Quadro do Clima, na COP30, nos processos da ONU-Água, com clareza e confiança sobre o que nós tentamos alcançar com o WASH resiliente ao clima. Também podemos nos engajar diretamente no desenvolvimento das métricas e indicadores. No chat tem um link aí para uma sessão amanhã, para se engajar diretamente. É um chamado a ação direto. Vocês podem se engajar nessa semana ainda para se engajarem nesses processos e pensar como que vocês estão monitorando os progressos para alcançar a resiliência. E, por fim, é tempo de continuar ou iniciar a mobilização de financiamento climático para trabalhar com os doadores, fundos multilaterais, basicamente de momento, para ampliar os investimentos. E é isso. Ótimo. Muito obrigada, Jorge e também Kelly. Informações ótimas. Então, muito obrigada a ambos os dois pelas contribuições tão valiosas, mas também por terem liderado
essa iniciativa é tão importante porque as definições são os tijolos fundamentais de construção. E, por fim, vamos olhar além e para a COP30. Então, vamos dar as boas-vindas ao Daniel Giba. Você é recebido pela segunda vez. Você já é o palestrante principal. O Daniel é pesquisador do Stockholm Environment Institute, do SEI, e também ele se engaja ativamente no comitê diretor da SWA e também está aqui com a Hanna Plotnikova, que é a oficial de assuntos ambientais da UNESCO, da Comissão Econômica para a Europa, a UNESCO. E eles vão apresentar hoje um chamado à ação baseado nas pesquisas recentes realizadas por WaterAid, o Stockholm Environment Institute e a UNESCO e a SWA. Esse chamado à ação enfatiza a importância de se engajar ativamente nos processos nacionais, como a Cecília já mencionou em suas observações, e são relacionados aos planos nacionais de adaptação e também às CDNs. Então, vamos escutar agora o Daniel e a Hanna. Passo a palavra. Muito obrigado, Anjani, pela ótima apresentação. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, colegas dos vários cantos do mundo. Eu tive a honra, é uma honra estar aqui nessa parte para apresentar o trabalho que temos realizado conjuntamente para explorar por que e como integrar água, o saneamento e higiene nas CDNs e nos planos nacionais de adaptação, dentro das políticas e quadros políticos nacionais climáticos em geral. Em relação à questão de por que temos que integrá-los, isso já foi mencionado amplamente desde o início. Patrick e Cecília, nos comentários iniciais, apresentaram uma visão geral de por que temos que inseri-los e por que precisa da integração entre o bosque e o clima do ponto de vista de políticas, mas que vamos discutir qual é que é a situação atual e como que as partes interessadas nacionalmente podem lidar com essas questões. Para começar, no espaço climático, há muita gíria que talvez muitas pessoas aqui não conheçam, pessoas que não fazem parte do bosque, como eu. É que essa oportunidade para todos vocês conhecerem bem a tecnologia fundamental. Em relação aos planos nacionais de adaptação, NAP em inglês, são processos estratégicos que ajudam os países a identificar suas prioridades, quais devem ser suas prioridades em relação à adaptação à mudança do clima. E as CDNs, as contribuições nacionalmente determinadas, ou determinadas nacionalmente, descreve os compromissos climáticos dos países em relação às metas de mitigação e também de adaptação. As pessoas pensam, têm planos nacionais de adaptação e eles só lidam com a mitigação. As CDNs são mitigação, mas não é assim, não. As CDNs também têm metas de mitigação e adaptação. Por que integrar o abastecimento e o saneamento aos NAPs e às CDNs? Por quê? É importante ressalvar que 2025 é um momento fundamental para todos nós no setor bosque em relação à integração dessas áreas políticas. Na COP28, foi chamado para a revisão dos países até 2025 e para eles desenvolverem os planos nacionais de adaptação, como as palestrantes anteriores já disseram com clareza e articular. E no setor bosque temos agora a oportunidade de nos engajarmos com colegas da comunidade climática, por assim dizer, para alinhar nossos esforços, mas também para aumentar as ambições para a ação climática no setor bosque. Seguinte. Nessa parte, vou apresentar as pesquisas realizadas recentemente, 3 pesquisas realizadas já em vários focos geográficos, 3,
mais diferentes em relação ao foco temático, mas sob a guarda-chuva geral de como entender, como que podemos integrar o abastecimento de água, o saneamento e também o gerenciamento híbrido transfronteiriço nos quadros políticos em nível nacional, por exemplo, nas CDNs e nos NAPs. Isso tem sido feito nos últimos meses, no último ano, conjuntamente com SWA e SEI, realizamos uma pesquisa. A Comissão Econômica, a Unesco, também realizou mais uma pesquisa com um foco pan-europeu global para higiene, água e saneamento, mas também o gerenciamento hídrico transfronteiriço e a cooperação. E da WaterAid teve uma pesquisa com foco geográfico sobre 9 países, com 9 programas, focalizando em água, saneamento e higiene, mas também gênero. A pesquisa que a gente realizou, essa aí, com o secretário da SWA, teve um foco global e a área temática foi somente o saneamento. Seguinte, para destacar alguns dos achados principais dessas pesquisas, realizadas de forma coordenada e também para trocar os dados que levantamos conjuntamente, mas também os quadros de avaliação entre as pesquisas. Em primeiro lugar, nós observamos que em relação às CDNs e o abastecimento de água, a higiene e o saneamento crítico transfronteiriços são inseridos nas CDNs. Até que ponto são inseridos? E aí na tela tem os resultados, que estão mostrando os resultados da pesquisa realizada pela Unesco em relação à integração dessas 3 áreas. Observamos que os dados utilizados são decorrentes de uma ferramenta desenvolvida no Instituto Alemão de Desenvolvimento com o Stockholm Environment Institute, a Connections Tools, que toma dados disponíveis, tenta distribuí-la com as várias metas dos ODS, da pauta dos ODS. E esses dados representam 144 países até a data, quando obtivemos os dados, que foi em maio de 2024. Até aquela data, todas as CDNs que foram mandadas até a data pelos 140 países, 44 países, para começar um quadro do clima, foram inseridos nesse conjunto de dados. São muitos dados, com uma visão ampla da situação atual em matéria de integração de boas e gerenciamento hídrico transfronteiriço. E temos muita cor vermelha aí, nesses gráficos, abastecimento de água, saneamento e higiene, mas também gerenciamento e cooperação hídrica transfronteiriça. E ainda há uma péssima integração das áreas temáticas nas CDNs. Ainda, nesse caso, destaque, cor vermelha, CDN específica, a porcentagem de CDNs nessas 3 áreas, essas 3 áreas não foram mencionadas, e de cor verde, do outro lado, são áreas em que 3 ou mais atividades no CDN abordavam cada uma dessas áreas temáticas, abastecimento de água, saneamento, higiene e gerenciamento hídrico e cooperação hídrica transfronteiriça. Seguinte slide. Mergulhando ainda mais para olhar, nomeadamente para o saneamento, com os mesmos conjuntos de dados, tentamos entender se nós distribuirmos, alocamos isso para cada uma das atividades realizadas, quantas dessas atividades em nível global lidaram com o saneamento especificamente e com a higiene. 6.2 e 6.3, essas áreas específicas, e fizemos um zoom in sobre como o saneamento é refletido nessas CDNs. E a péssima integração do saneamento e da higiene nesses documentos políticos. De 8 mil atividades em todas as CDNs, lembre-se de que as CDNs de 144 países são muito diferentes, o número de atividades são muito diferentes, mas todas as atividades conjuntamente só 168 atividades, só 2% das atividades ao todo lidam com o saneamento e a higiene, com o ODS 6.2 e o ODS 6.3. Isso te mostra que ainda há um baixo nível de integração. Porém,
Se compararmos as CDNs disponibilizadas até maio do ano passado com aquelas disponíveis há 4 anos atrás, uma análise semelhante foi realizada naquela época, em 2020. Dentro das atividades, há muita diferença em relação aos ODS 6 do saneamento, que tiveram agora tem uma proporção maior do que tinha naquela época, há 4 anos atrás. Seguinte, vamos fazer um zoom in sobre a área temática do abastecimento de água e gestão hídrica transfronteiriça, segundo a pesquisa realizada pela Unesco. Observamos que ainda há um nível mais alto de integração, especificamente em relação aos planos nacionais de adaptação. Lembre-se de que os resultados anteriores que eu apresentei eram em relação especificamente às CDNs, mas esse aqui se focou nos planos nacionais de adaptação. Quando a análise foi realizada, 58 planos nacionais de adaptação foram já mandados pelos países, 58 países, portanto, e em relação a essa área temática, tem um maior nível de integração aqui. Utilizamos o mesmo sistema cor verde, aí tem planos nacionais de adaptação que tiveram pelo menos 3 ou mais atividades relacionadas especificamente a cada uma dessas 3 áreas temáticas: abastecimento, saneamento, higiene e também gestão transfronteiriça e cooperação. Porém, de cor vermelha, temos vermelho aí onde não tinha atividades nos planos nacionais de adaptação. Eu acredito que uma razão principal, por que tem esse contraste entre as CDNs e os planos nacionais de adaptação? Muitas pessoas entendem a ligação entre WASH e o clima do ponto de vista da adaptação. Em relação à mitigação, não tem tanto. E quando olhamos também para as atividades atuais incluídas nas CDNs, há uma maior proporção de atividades relacionadas à adaptação em comparação com as atividades relacionadas à mitigação. Pelos vistos, dentro da comunidade, as ligações, do ponto de vista da adaptação, estão muito mais articuladas e entendidas em comparação com as ligações a partir de um ponto de vista da mitigação. Muito obrigado. Voltando agora para a questão do saneamento, também nos questionamos o seguinte: até que ponto, ou seja, se nós mudarmos tudo, não? Ou seja, acessar do WASH nos quadros políticos, mas até que ponto é que a mudança do clima inserida ou abordada até nos quadros políticos do setor WASH, ou seja, planos de água, planos urbanos de saneamento e tudo mais. Nesse caso específico, nosso foco se focou no saneamento e pegamos os dados do UN Water Global Analysis Assessment of Sanitation, que é uma análise realizada e a pesquisa mais recente, mandada, e umas boas respostas de 121 países de 2021 a 2022, o relatório publicado no último trimestre de 2022. E dos países que responderam, 120 países que responderam, até que ponto, nós questionamos, até que ponto suas políticas e planos abordam os riscos da variabilidade climática e os riscos da mudança climática. E a outra questão, na parte inferior, se as políticas e planos abordam a resiliência climática das tecnologias e sistemas de gestão de WASH. Aí tem as perguntas na tela, e isso foi alocado pelas políticas e planos que lidam com o saneamento urbano e também aqueles que lidam com o saneamento rural e também conjunto de dados, incluir dados sobre o abastecimento de água. Mas aqui estamos nos focando no saneamento. E nesse conjunto, menos da metade dos países que responderam incluíram naquela data, em 2020, isso. Muitas coisas podem ter mudado até então, e a partir de então, mas a metade dos países tem riscos
sistema de tecnologias de WASH e abordar isso nas políticas de saneamento e planos de saneamento. Então, tem muito trabalho que fazer ainda para fazer avançar a integração nessas políticas na maioria dos estados. Seguinte. Para o futuro, o que nós podemos fazer e o que essa análise indica, o que poderemos fazer com isso? Aqui temos 5 achados e conclusões principais, e agora minha colega vai mencionar mais aprendizados. Temos que trabalhar avaliações abrangentes da linha da base para saber qual é a situação atual sobre as ligações entre o saneamento e o clima, a partir do ponto de vista de mitigação e adaptação. É importante que os países avaliem conjuntamente a disponibilidade e qualidade da água, também para as bacias transfronteiriças, para elas identificarem as vulnerabilidades climáticas e garantir que as CDNs e os planos refletem mesmo as realidades do água do saneamento. Sem essa avaliação abrangente da linha base, é difícil refletir a realidade. Também é importante ter ou promover um engajamento consultivo e inclusivo das partes interessadas no desenvolvimento das CDRs e nos planos nacionais, ou seja, essa formulação tem que incluir a água, as partes interessadas do setor da água, saneamento, saúde, planejamento urbano, mas também a gestão hídrica transfronteiriça para ter uma colaboração entre as partes interessadas dos vários setores e conhecer os aspectos WASH e sua função na resiliência e na mitigação. E além de ter um processo inclusivo, é só então que podemos ter uma visão compartilhada para a mitigação e adaptação climáticas em matéria de abastecimento de água, higiene, saneamento e gestão hídrica e cooperação hídrica transfronteiriça. Alguns dos palestrantes anteriores já mencionaram o trabalho realizado para definir o que é WASH significa, o WASH resiliente ao clima, o que ele significa, para poder construir uma visão conjunta para a resiliência climática a nível nacional, com processos consultivos, é claro, mas também tendo metas com perspectiva de gênero nessa visão coletiva. Os quadros de implementação também são fundamentais e é importante que os países, isso é imperativo para os países, atualizando os acordos transfronteiriços para integrar os aspectos de resiliência climática, mas também utilizando as parcerias existentes, por exemplo, SWA, a SWA e outras parcerias desse gênero, para criar conjuntamente plataformas globais, onde esses aspectos podem ser discutidos conjuntamente para termos e desenvolvermos uma visão conjunta, comum. E o José já mencionou também garantir o financiamento para programas de desenvolvimento resilientes ao clima. O Fundo Verde para o Clima é uma oportunidade para tirar partido disso, mas também tem outros mecanismos de financiamento resilientes ao clima que devemos alavancar para fazer avançar a pauta da resiliência ao clima para abastecimento de água, saneamento e gestão hídrica ou cooperação hídrica transfronteiriça. Passo a palavra, obrigado. Olá, vou falar da perspectiva transfronteiriça. As análises de linha de base são importantes e também é importante levar em consideração as avaliações já existentes para os recursos hídricos e atualização geográfica. Também é importante desenvolver acordos transfronteiriços dos países e também é importante ganhar as partes interessadas, bem como os órgãos da gestão de águas, e também eles podem ser uma plataforma para engajar outras partes interessadas. E é fundamental também que os países harmonizem os objetivos de adaptação e mitigação transfronteiriços e também que o financiamento seja mobilizado para os projetos transfronteiriços. Também teve uma questão sobre o acesso aos recursos apresentados. Aqui temos o código QR para acessar as informações. Já compartilhei no chat também. Seguinte, eu também gostaria de fazer referência à Convenção da Água, que é uma estrutura jurídica intergovernamental global única das Nações Unidas, que oferece muitas orientações sobre como incluir a gestão hídrica transfronteiriça nas CDNs e nos NAPs. E também temos uma reunião especial sobre isso da Força Tarefa da Água e do Clima.
21 de março, em Genebra, onde vamos discutir essa questão e também vamos apresentar as pesquisas dos países que estão trabalhando as CDNs e os planos nacionais. E essa força-tarefa vai ter uma reunião também global sobre a melhoria da resiliência climática, focalizando na saúde e nas inundações. E são convidados a participar desses dois eventos. Eu vou compartilhar os eventos da tela no bate-papo. Também poderão assistir ao streaming, à retransmissão online, se não puderem participar presencialmente. Muito obrigada, Hannah e Daniel. Para economizar tempo, vou passar a palavra rapidamente ao José. Achamos que não estávamos acima da hora, mas estamos. As coisas acontecem nos webinars, né? Quando temos palestrantes excelentes como hoje e tanta expertise. Então, vou passar a palavra ao José para a discussão nacional e para os inquéritos interativos. Que bom passar a última parte do webinar, mas o que vamos fazer agora? Vamos ter uma discussão. Nessa última hora, falamos da importância de ter abastecimento de água geral, saneamento inseridos nas políticas climáticas e, ao contrário, ter as políticas climáticas dentro das águas de saneamento e água. Mas queremos dar exemplos bem-sucedidos. Isso tem sido feito nacionalmente. Gostaria de apresentar agora, para a nossa discussão, podemos colocar o slide. Gostaria de apresentar Cássio Rampinelli. Cássio Rampinelli está trabalhando do Brasil como analista de infraestrutura para a Agência Nacional de Águas e Saneamento. Ele é analista de infraestrutura. Tentei pronunciar em português, peço desculpas, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, do Brasil. E nós gostaríamos de apresentar, e Cássio vai compartilhar os detalhes, sobre como uma ferramenta tem sido utilizada no Brasil, impulsionada pela Alliance Aqua, que é mais um parceiro da SWA. E essa ferramenta chamada Water Resilience Tracker e tem sido utilizada na formulação de planos nacionais de adaptação e para CDNs, para tentar garantir que a água e o saneamento sejam bem refletidos nas políticas climáticas. Com certeza vai ser muito interessante escutar o Cássio, mas do que mim, então convido o Cássio para nos falar um pouquinho sua experiência trabalhando com essa ferramenta, os processos consultivos que foram realizados e como que foram os resultados a partir da utilização dessa ferramenta para integrar a água e o saneamento nas políticas climáticas, avaliando os trade-off entre vários setores hídricos do Brasil. Mas passo a palavra ao Cássio. Você vai fazer justiça a essa conversa, com certeza. Muito obrigado. Antes de mais nada, em nome da Agência Nacional de Água e Saneamento do Brasil, expresso meu agradecimento pela oportunidade de participar dessa conta regressiva para a COP30, principalmente a Aliança, Global Water Adaptation, a água, João Matthew, Timbo, Mayor e Mari Pérez, obrigado. E também meu sincero agradecimento para a força-tarefa da Universidade Federal do Ceará, liderada pelo professor Assis, pelo apoio valioso na implementação do Water Tracker 2. E, além disso, gostaria de reconhecer nossa moderadora, Anjani Kapoor, e o José, e todos os palestrantes, eles e elas, pelas contribuições para esse evento tão importante aqui. Considerando as ideias principais, vou dividir minha fala em 3 partes. Eu acho que, antes de mais nada, tem uma apresentação, mas não vou utilizar os slides pela falta de tempo, mas eu filmei a apresentação para a COP29. Eu posso compartilhar o link com o público, se alguém tiver interesse em conhecer os detalhes de como que o Water Tracker Tool foi implementada e o que foi avaliado. E lá trato de todos os temas nesse link, no vídeo.
O desenvolvimento do Water Tracker foi possível através de uma parceria entre a Água Nacional de Água e Saneamento do Brasil e a Aliança do Global Water Adaptation, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e executado pela equipe técnica da Universidade Federal do Ceará. Essa iniciativa visou transformar os compromissos climáticos para investimentos acionáveis e financiáveis. O Water Tracker tem a ver com metas nacionais e internacionais e suas políticas. No Brasil, é um país continental com muitos biomas. Ele tem muitos desafios e muitas oportunidades. Os nossos biomas contribuem para a resiliência climática. Os biomas também introduzem algumas vulnerabilidades. E com uma economia que está crescendo rapidamente, o Brasil enfrenta dois metas: balançar o crescimento econômico, garantindo a sustentabilidade ambiental em seus planos nacionais de adaptação. O Water Tracker é uma ferramenta efetiva para navegar essas complexidades, apoiando as políticas que abordam os desafios específicos do país. E como é que tem sido utilizada essa ferramenta? Praticamente, o Water Tracker abrange 153 questões de 4 seções principais que avalia a integração da água nos planos nacionais de adaptação, o papel, a função da água nos planos no Parlamento Nacional, também considerações específicas dos setores e também exploram as conexões para o financiamento climático. A equipe técnica da Universidade Federal do Ceará desenvolveu uma IA que foi concebida para acelerar e aprimorar a eficiência na hora de aplicar o registro a centenas, milhares de documentos e também para ajudar, nessa primeira fase, para ajudar os documentos estratégicos nacionais, também os planos nacionais para os recursos hídricos, também para a segurança hídrica e também o Plano Nacional para Saneamento Básico, as contribuições CDNs, para mencionar algumas. Através desta ferramenta, garantimos que tem mais integração das políticas relacionadas à água nos planos avaliados, otimizando os investimentos potenciais em muitos setores que fazem recurso à água. E, para resumir, eu posso compartilhar com vocês alguns resultados, aprendizados e impactos que esperamos implementando a ferramenta 2 em geral. Esperamos um aprimoramento do alinhamento das políticas, integrando as considerações da água nas políticas climáticas. Esse registro permite a coerência entre os vários setores, levando a uma agenda, uma pauta climática mais unificada. Também decisões de investimento mais informadas, a partir das reflexões, para que os políticos possam priorizar os investimentos, otimizando a alocação de recursos, reforçar a governança através da quadro amplo de governança, melhorar a estrutura de governança, também a colaboração entre agências e a rendição, a prestação de contas, e também aumentar a resiliência. Constrói sistemas que suportam melhor os impactos climáticos e também facilita o acesso ao financiamento climático e posiciona o Brasil para alavancar as oportunidades de financiamento internacionais. Eu acho que é uma grande mudança para muitos países em desenvolvimento como o Brasil. E também empodera nossas partes interessadas com as capacidades e conhecimentos para a implementação efetiva. Em poucas palavras, esses resultados não só fortalecem o planeamento climático do Brasil, mas também estabelece um precedente global para integrar as considerações de água nas estratégias climáticas. Eu acho que eu poderia eu já apresentei uma visão geral sobre o Water Tracker Tool, essa ferramenta, Water Tracker, e vou compartilhar o site, a apresentação filmada no bate-papo para acessar os detalhes. E estamos planejando expandir a aplicação, a implementação da ferramenta para planos regionais, também envolvendo outros representantes dos governos, tal como
o Ministério da Mudança do Clima e do Meio Ambiente. Por exemplo, espero ter abordado as principais ideias que estavam esperando nesse relatório sobre a ferramenta Water Tracker e a implementação e a experiência alcançada no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Cássio. Você nos deu esperança na análise. Observamos muito a análise nesses 5 gráficos e tabelas, mas conseguiu mostrar a experiência bem-sucedida com a utilização dessa ferramenta e sua vontade política. É um caso de estudo bem-sucedido e eu acho que o público vai se beneficiar dos links mencionados. Se colocar os links no chat. Então, vamos passar a palavra a Anjani para encerrar. Muito obrigada, José e Cássio. Vamos enviar os slides, as filmações e tudo mais. Também vamos responder as questões que colocaram através do Zoom. Vai ser ótimo para saber quais são as lacunas que temos que combater para integrar as políticas e quais são os pontos de acesso. Então, muito obrigado a todos e todas os palestrantes. Tem sido os 5 minutos mais informativos para mim, mas são Medeiros, claro. Vamos passar às observações finais. Temos aqui Leslie Porris, que é co-presidente do Grupo de Trabalho do Diálogo Político de Alto Nível do SWA e também é responsável por políticas de financiamento WASH, da WaterAid. Passo a palavra a Leslie para as observações finais. Muito obrigada mais uma vez. É difícil resumir 85 minutos de informações fascinantes e fantásticas em uns minutinhos. É difícil, então vou tentar dar um jeito. Tentei organizar isso, que tem muitas coisas. Antes de mais nada, gostaria de expressar agradecimento a você e à equipe por reunir tantos especialistas com tantas contribuições para o bem de todos nós, o bem maior de todos nós. É um exemplo do que a gente faz como SWA. Então, obrigada, muito obrigada. Nesse grupo, antes de mais nada, escutamos que comemorar as conquistas e o impacto que hemos feito como organizações individuais, mas especialmente como o coletivo, com a comemoração no início, do Patrick e da Cecília, comemorar a conquista, mas também o Dani mencionou, quando ele salientou, ainda muitas coisas têm que acontecer, mas é mais agora substancialmente o que está acontecendo do que há 4 anos atrás. E sempre temos que pensar desse jeito. Temos que fazer mais, mas também temos que lembrar que já estamos fazendo muita coisa. E através desses grupos como a SWA, nós observamos que tem tido uma evolução e que isso foi possibilitado e essa conversa vai permitir que isso continue acontecendo. Uma das comemorações é que, como José e outras pessoas pormenorizaram, agora temos a água como indicador dentro da meta global de adaptação. As conquistas mais recentes, por exemplo, em Dubai e em Baku, em relação à declaração de Baku sobre a água, e mais recentemente o índice de saneamento do GCF e anteriormente também a definição do GCF sobre a segurança hídrica e também a definição mais recente sobre os serviços WASH resilientes ao clima. E também ouvimos que o Jorge e a Kelly pormenorizaram os detalhes. Patrick e a Cecília também comemoraram os sucessos e nos relembraram que não podemos ficar de braços cruzados e que ainda temos um longo caminho na frente. Mas a gente pode se engajar. Como já mencionaram o José e a Kelly, mas também gostaria de fazer destaque da Brita, de como que podemos nos engajar com a Convenção Quadro do Clima, com o Comitê de Adaptação, especialmente, e também super globalmente, temos também a Convenção Quadro do Clima e também a importância crítica de agir nacionalmente e utilizar as ferramentas que temos desenvolvido coletivamente para avançar como grupo para nosso
objetivo coletivo. E o Cássio acabou de salientar como algumas dessas ferramentas têm ajudado a fazer a diferença. E vamos continuar avançando no Brasil. E a lista da Kelly das várias ferramentas e vários jeitos para termos mais sucesso com nossos casos. Também os achados fascinantes fornecidos pelo Daniel, do SEI e também de meus colegas da WaterAid sobre como podemos integrar a água e o WASH e o saneamento com mais coerência dentro da CDN e os planos nacionais de adaptação. Eu acho que também foi um ponto importante. Parabenizamos nós próprios, agora que continuamos fazendo mais e podemos fazer mais trabalho não só para integrar água e saneamento nesses formatos existentes, mas nós, enquanto comunidade WASH, como podemos ser mais intencionais para planejar mesmo a resiliência climática em nosso próprio trabalho. É uma abordagem bilateral. Temos que divulgar mais e temos ferramentas para entender como que podemos fazer isso, graças a esse grupo aqui. E agora também temos que inserir isso tudo em nossas práticas em geral. E também, passei do super global para o nacional e agora quero voltar para um lembrete. Não é só nacional, mas também transfronteiriço, como foi destacado pela Hannah especialmente. Nós sabemos que as bacias hidrográficas não estão alinhadas com as fronteiras políticas e muitas dessas decisões importantes da água têm que ser tomadas em parceria com nossos vizinhos, os países vizinhos. Importante, como conclusão, achei que foi uma discussão muito frutífera e rica, então muito obrigada a SWA pelo trabalho realizado e por termos uma sede para explorar e avançar conjuntamente. Obrigada. Muito obrigada, Leslie, pelas observações finais. Fez um ótimo trabalho, como na primeira sessão, e como já disse, uma tarefa difícil. Muito obrigada a todos, aos e às palestrantes, a todos os especialistas e a todas as pessoas que nos têm apoiado ao longo do dia. Vamos encerrar. Ficamos em contato nos vários espaços. Obrigada.